Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano Moura, eu sou um especialista e um consultor na área de pós-produção e também um Master Trainer aqui da Blackmagic Design. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês então como é que funcionam os princípios da correção de cor aqui dentro com o DaVinci Resolve. Vamos lá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trazer o meu projeto, vou clicar aqui com o botão direito e vou usar essa opção aqui, ó, Restore Project Archive. Então cuidado para não confundir com essa de cima, tá bom? A gente vai usar esse aqui. E o meu material está aqui no desktop, aqui, Color Page Video Part 1. Esse material que eu estou usando aqui, você também pode fazer o download dele e estudar comigo, tá bom? Tá lá na página de treinamento da Blackmagic Design, você vai encontrar aqui esse material para fazer o download, tá bom? Vou seguir em frente aqui, então eu vou selecionar o folder, ok? Cuidado, não é para dar 2 cliques, tá? Senão vai dar errado. Volta aqui. Então só vou selecionar a pasta, só dei um clique aqui nesse arquivo .dra e peguei e apertei aqui Open para abrir o projeto. Pronto, agora é só carregar e a gente pode começar a trabalhar. Se no seu computador não chegou a abrir essa página de cor, as páginas estão aqui embaixo, tá bom? Tem a página de Media, Cut, Edit, certo? Eu estou usando essa aqui, que é a nossa página de correção de cor, ok? Então vamos conhecer um pouquinho da interface aqui do software. Primeiro eu quero que você conheça essa área de baixo. Essa área é a principal, né? Que a gente vai trabalhar. E no meu caso, no meu computador está dividido em 3 áreas. Aqui eu tenho algumas funções desse primeiro setor. Eu tenho aqui um segundo setor com outras funções e um terceiro setor com mais algumas funções. Dependendo do seu computador, se ele tiver uma resolução menor do que Full HD, não vai aparecer assim com 3 setores. Deixa eu te mostrar aqui o que eu quero dizer. Eu vou simular diminuindo aqui, para você entender o que eu quero dizer. Para quem tem um computador com uma tela menor, o software vai dividir automaticamente em apenas 2 setores, um aqui e um aqui. Você não precisa se preocupar, você não perdeu nada, todas as funcionalidades estão aqui também, só foi redistribuído para poder ficar melhor para um computador com uma tela menor. Então eu vou pegar o meu, vou voltar, e aí a gente está vendo que ele não restaurou automaticamente. Não tem problema. Para a gente voltar à configuração original, a gente vai vir aqui, ó, Workspace, Reset UI Layout, é a maneira de você zerar e voltar a aparecer a visualização padrão do DaVinci Resolve. Então eu vou seguir em frente e mostrar um pouco mais dessa página. Aqui do meu lado esquerdo, a gente tem a área de galeria, que a gente chama, está escrito aqui Gallery, é aqui que você salva suas pré-configurações. Aqui, obviamente, onde a gente vai assistir os vídeos e fazer as correções. E aqui do seu lado direito, tem uma área que a gente chama de a área de Nodes. Em português a gente chama de nós, que é onde a gente faz os processamentos de correção de cor, ok? Na parte de baixo, aqui nessa área central, a gente tem 2 tipos, né, de linhas de tempo que a gente pode pensar. Essa aqui a gente chama de Thumbnail View, para você poder ver todos os seus cortes, certo? Mas essa maneira de visualizar não te mostra a duração do clipe. Você não sabe se isso aqui é um clipe longo ou clipe curto. Então para isso que existe essa aqui de baixo. Essa de baixo é uma timeline onde você tem, na verdade, uma miniatura da timeline que está lá na página de edição. Você consegue ver aqui à esquerda, ó, pista V1, pista V2, se tivesse 8 pistas, você ia ver aqui. E seguindo em frente aqui, você consegue ver também a duração. Claro que elas se comunicam, né? E uma coisa importante também, para quem tem tela pequena, é que a gente não tem como redimensionar muito esse monitor. O que a gente faz é eliminar ou esconder essa área de timelines, caso a gente precise ver um pouquinho maior ali no visualizador. Então a gente faz isso por aqui, ó. A gente pode abrir mão daquela miniatura de timeline e a gente pode também abrir mão de aparecer ali os clips, né, em Thumbnail View, né? Quando eu clicar, sumiu e aí eu consigo redimensionar um pouco mais, se for o caso. Você deve estar pensando então como é que eu vou andar, né, de corte em corte. Aqui a gente vai usar a seta para cima e a seta para baixo. Repara aqui, ó, que eu estou andando no meu teclado e eu estou conseguindo andar de corte em corte. Seta para cima, seta para baixo. Bem, eu vou voltar ao meu na visualização padrão, que eu acho que vai ficar melhor para esse vídeo, né, para poder vocês entenderem melhor a página, mas você já sabe customizar do jeito que você preferir. Agora eu vou te mostrar outras coisas para você ficar atento. Com o botão direito, a gente tem um menu cheio de opções que tem a ver com essa área aqui. Então, quando você clica com o botão direito nas áreas diferentes aqui da página de cor, você vai ter menus diferentes. Então é um bom lugar para você procurar funções, caso não esteja aparecendo na interface, você vai simplesmente clicar com o botão direito e ver se a opção que você está procurando está ali.
Outra coisa escondida aqui que você tem que ficar ligado são essas 3 bolinhas aqui. A gente chama isso do menu de opções, ou Option Menu. Então também vai acontecer bastante na interface, com mais alguns extras de coisas que você pode fazer, nesse caso aqui no visualizador, tá bom? Repara que elas aparecem em outros lugares. Ó, aqui, coisas extras que eu posso fazer na galeria. Se eu chegar aqui embaixo, coisas extras que eu posso fazer nessa área aqui de curvas. Então agora que você já tem uma ideia de como funciona, né, a página de cor, a gente vai começar a explorar os métodos de correção primária aqui no DaVinci Resolve. Vamos lá. Então eu vou primeiro correr para o primeiro clipe, tá? Vou vir aqui com o mouse. É esse clipe que a gente vai trabalhar para demonstrar isso. E aqui do lado direito está escrito aqui Keyframes e eu vou substituir ele aqui com esse botão pela função Scopes. Scopes são só os medidores, né, que a gente usa para também ter como se fosse uma segunda opinião. A gente não fica olhando só a tela. A gente olha a imagem, mas também a gente usa esses medidores, que são os scopes, para você poder confirmar se a imagem está ficando clara demais, escuro demais, se você está estourando alguma coisa assim. Tá? Então, no momento, eu escolhi aqui o scope chamado Parade. E o que eu vou fazer então aqui é substituir esse scope pelo scope chamado Waveform. O Scope Waveform, ele apresenta aqui para você a informação de luminância da imagem. Eu vou configurar ele um pouco melhor para tentar ajudar para quem está começando pela primeira vez, ok? Então, eu vou clicar aqui nesse botão de configuração e vou alterar isso um pouco. Deixa eu subir essa janela de configuração aqui para a gente ver melhor. Então, no momento, ele está monitorando aqui os canais RGB e eu vou substituir pelo canal Y, que é o canal de luminância em si. Também vou desligar essa função aqui Colorize para que a imagem ali nos scopes fiquem sendo representada simplesmente pela cor branca. Não é obrigatório você trabalhar assim, tá? Isso é simplesmente uma maneira que eu percebo que é mais fácil para o iniciante entender e ler os scopes. Então, para fechar aqui essa parte de configuração, só vou clicar aqui fora e eu vou habilitar mais uma função que vai te ajudar a entender a leitura dos scopes. Aqui na parte de baixo, eu tenho aqui um Option Menu, né, o menu de opções, e vou ligar essa função aqui chamada Display Qualifier Focus. Ok? Isso eu estou fazendo meramente para fins educacionais, você não precisa ligar isso, mas vai ser legal para você entender como funcionam os scopes. Vamos passar o mouse aqui na tela, e aí eu quero que você preste atenção lá nos scopes. Consegue ver que tem uma bolinha ali apontando? Por volta ali de 128? Então isso vai te ajudar a entender como ler os scopes. Os scopes são lidos da esquerda para a direita, informando se você tem informação, né, de luminância na parte superior ou inferior do gráfico. O que significa a parte superior? Quanto mais para cima, significa que aquela informação está mais clara. Quanto mais para baixo, está mais escura. Então esse caso aqui, que eu coloquei no início, ela está ali médio escuro, né? Está bem embaixo. Vamos seguir em frente, ó. Vou continuar passando aqui o meu mouse. Aqui, ó, ficou mais escuro ainda nesse ponto, conseguem ver ali aquela pontinha? E agora eu vou passar para essa tora de madeira, subiu. Então você consegue ver claramente aqui como funciona, né? Funciona da esquerda para a direita, e sempre que ele encontra uma informação escura, você consegue ver a bolinha lá nos scopes descendo. Quando ele encontra uma informação clara, subiu. Vou continuar seguindo aqui, essa parte de baixo, e aqui, essa última parte. Tá bom. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é pegar essa informação de luminância e a gente expandir ela um pouco. Quando ela está toda amassada, assim, comprimida, a gente fala que o material está sem contraste. E o que a gente quer é expandir e gerar contraste. Então, vamos ver qual o recurso que a gente vai usar para poder fazer esse contraste. Então, primeiro vamos ver aqui como funcionam os anéis aqui de baixo. Quando eu subo aqui, esse aqui, Offset, por exemplo, você consegue perceber lá na imagem que está tudo ficando mais claro ou tudo ficando mais escuro, mas eu quero que você preste atenção também nos scopes. O que está acontecendo lá nos scopes? O que está acontecendo é que toda a informação que você tem simplesmente está subindo, né, como se fosse um elevador, mas a proporção entre o que é claro e o que é escuro está sendo mantida. Então o offset é para isso, para simplesmente elevar ou diminuir tudo que já tenha um bom contraste. Não é o nosso caso, né? No nosso caso a gente precisa gerar contraste ainda. Então vamos ver como é que a gente vai trabalhar. Eu vou descer aqui um pouco então de novo meu offset. Pronto. E o que eu quero de forma geral é o seguinte: pegar essas informações escuras aqui e deixar mais escuro ainda, trazê-las para baixo. E essas informações claras,
deixar mais claro ainda. Isso é a essência do contraste. Então, eu vou começar com as partes escuras, e isso a gente faz nesse setor aqui, que é o lift, ok? Quem está com software em português, vai estar escrito pedestal, é a mesma coisa. Então eu vou pegar aqui o lift e vou prestar atenção nas partes escuras da imagem. Vou começar a rolar aqui, até chegar aqui um pouquinho mais embaixo. Porém, a gente viu que as partes claras também desceram. E isso aqui a gente compensa usando esse controle do gain. Então eu vou pegar e fazer o contrário. Vou subir aqui o gain. Okay? Quando eu terminar o gain, você vai perceber que começou a subir de novo as partes escuras, né? Então você vai voltar no lift. É um pouco assim mesmo, tá? Vai e vem nos dois controles. Ajustei o lift, venho, ajusto o gain, acho que passei um pouco. E pronto. Então agora o gráfico está mais expandido. Vamos ver como é que vai ficar isso se a gente ligar e desligar. A gente vai desligar esse processamento vindo aqui, ó, nessa área de nodes, ou dos nós, que eu falei para você que é a área onde tem um processamento. E aqui eu vou clicar nesse número 1. Então a gente consegue ver o original, e aqui o que a gente fez. Mais uma vez, original, e isso aqui foi a gente expandindo um pouco o contraste. Você percebeu que eu pulei aqui o controle do gama. O controle gama são os tons médios da sua imagem, né? Então é bom você usar ele mais assim como um controle de acabamento, tá? É uma sugestão minha, não é uma obrigação, nem uma regra. Eu prefiro sempre começar pelas bordas, então lift, depois o gain, e depois para acabar é que eu venho aqui com o gama e vou selecionar mais ou menos o tom que eu prefiro aqui da luminância. Então agora eu vou chegar aqui e vou puxar aqui um pouco para cima, para baixo e vou encontrar o ponto ideal para os meus olhos, tá? Não é uma coisa que eu preciso olhar tanto o scope, sinceramente. É mais baseado nos meus olhos. Eu acho que aqui está um ponto de partida melhor. Muito importante sempre ficar revendo aqui os scopes. A gente não pode deixar isso aqui passar, né? Nem aqui em cima, tá bom? O meu está quase encostando. Eu, por precaução, vou subir um pouco o lift. Vou dar um toque para cima. Pronto. Vamos ver como é que ficou agora. Liga e desliga. Então, ajustar a luminância do seu material é a primeira etapa de 3 que eu costumo falar na correção primária. Primeira etapa, ajustar a luminância. Segunda etapa, corrigir tendência de cor. Se o vídeo está alaranjado, azulado. E depois a terceira etapa, mexer na saturação. Isso está andando meio junto aqui com a cor. Vamos lá então ver como está o balanceamento dessa imagem. Quando você vai ver balanceamento é um pouco mais difícil, né, você perceber nos seus olhos. O que eu costumo recomendar é para começar fazendo o seguinte. Vamos fazer um teste bem simples. Pegar essa área de saturação, que está ligada à intensidade de cor, e eu vou puxar tudo para a direita. Eu arrasto, porque quando eu coloco no máximo, a imagem vai ficar mais viva, e aí vai ficar mais claro para você se o vídeo está azulado, esverdeado, alaranjado, certo? Me parece um pouco quente demais, e também vejo um pouco de rosa aqui, um pouco de magenta. Tudo bem? Se você quiser zerar qualquer um desses controles, é só dar 2 cliques. Então vou dar 2 cliques aqui na palavra SAT, de saturação, zerou, foi para 50, mas eu vou acabar deixando um pouquinho, tá? Eu vou deixar aqui em 60, 60 e pouco, como um bom ponto de partida aqui. Então, como vocês viram, nos olhos fica um pouco difícil de você perceber se essa imagem tá muito alaranjada, esverdeada, demora um tempo, e também você precisa ter um monitor legal. Então a gente precisa de alguns apoios para tomar essa decisão. Vamos ver aqui algumas sugestões. Então, primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha imagem, vou clicar com o botão direito e vou usar aqui essa opção escrito Show Picker RGB Value. O nome é complicado, mas é mais fácil eu explicar para vocês o que significa. Eu só vou dar um clique e o que acontece é o seguinte, agora, quando eu paro o mouse aqui, ele está me informando o valor de RGB, do vermelho, verde e azul. Então isso é uma boa maneira de você ver se a sua imagem está neutra ou não. Você pode posicionar o seu mouse em algum local que deveria ser neutro. O que deveria ser neutro? Cinza, preto e branco. Então, por exemplo, o olho aqui do rinoceronte deveria ser preto. Então, deveria estar com o mesmo número. Não está com o mesmo número, mas está muito próximo, tá? Está 41, 41, 48, está próximo. Então, as partes escuras não é um problema. A pele dele, a gente já consegue ver que o vermelho está mais alto do que o verde e o azul, tá? Então, isso é uma sugestão, tá bom? Mas é uma dica você pensar, acho que está ficando vermelho demais essa imagem, ou está faltando azul. Então, vamos contrabalançar isso. Então, como a gente viu
que as partes escuras pareciam balanceadas, a gente usou o olho, né, do rinoceronte como exemplo, eu não vou mexer. Agora, nas partes cinzas, eu vou mexer. Eu vou pegar esse controle e vou fugir aqui da área vermelha, tá? Estou me afastando da área vermelha. Automaticamente, né, você já viu a imagem mudando, e se eu passar o mouse aqui, você consegue ver como é que ficou. Agora o vermelho ficou mais baixo de todos, por isso que a imagem está começando a aparecer meio azulada, entendeu? Então, o que eu quero que você entenda aqui? Esse método aqui, ele é legal, só que você não consegue tirar só vermelho ou só azul, porque quando você puxa, ele vai sempre andando em alguma posição, né, misturando as cores. Quando a gente quer ser um pouco mais preciso, a gente usa aqui esse sistema que a gente chama de Color Bars. Quando eu selecionar aqui, o que você vai perceber é que agora eu tenho uma maneira mais matemática, mais precisa, tá vendo? De acrescentar ou tirar só vermelho, verde e azul, tá bom? Então, eu vou zerar esse ponto aqui. Nesses botões aqui a gente consegue zerar. Deixa eu voltar aqui o gama, porque eu acabei zerando também a luminância. Pronto. E aí, então, para fugir um pouco do vermelho, o que eu vou fazer é vir aqui no gama, vou dar um toque para baixo, ok? Sem deixar ficar verde. E aqui no azul eu vou subir. Dei um toque para cima. Dá para fazer aqui também no gain aqui. Vou puxar aqui um pouco para cima. Aqui vou tirar um pouco. Cuidado para não ficar muito verde. E aí vai sempre lá na imagem para você ver se você chegou num ponto legal, tá bom? Então esse é o trabalho, tá? É subir um pouco, volta na imagem, né? Tentando deixar o mais natural possível. Pronto. Então aqui tá mais ou menos equilibrado. Né? Não precisa ficar o número exato, tá? Não vai ficar exato, mas tem que ser próximo esses números, tá bom? Para finalizar, a gente também poderia ter ajustado tendência de cor por aqui, ó. Eu gosto muito, mas eles funcionam mais quando você tem um problema por completo na imagem. Não é nem nas partes escuras, nem nas partes claras. Aí você tem um problema em tudo. Aí esses dois controles funcionam muito bem. A gente tem aqui a temperatura para eu tirar aqui, ó, para a esquerda, deixar tudo mais azul. Para a direita, tudo mais alaranjado, claro, né? Lembra que para desligar, a gente aperta aqui Temp, pronto, desligou. E aqui o Tint é a mesma coisa, só que para o verde, fica mais verde ou mais magenta, tá? Então, eu até poderia ter feito por aqui e ia funcionar bem. Poderia vir aqui, ó, dar um toque para trás, só para tirar um pouco do magenta também funcionaria bem. Então, esse é o princípio da correção de cor primária. Então, a gente está arrumando luminância, depois a gente corrigiu qualquer tendência de cor e também você vai colocar saturação de acordo com o necessário aqui. Seguindo em frente agora nesse material, eu vou voltar aqui para o Color Wheels, porque agora eu vou trabalhar tentando gerar algum estilo nesse material. O que eu quero fazer é, de propósito, azular a imagem ou contrastar a imagem, tá? Eu estou estilizando. Agora os scopes não são tão importantes porque eu estou indo mais no meu olhar mesmo, tá bom? Quando a gente vai colocar um segundo estágio de processamento, porque eu estou numa nova etapa, é recomendável você fazer um outro node. É só para ficar mais organizado, tá bom? Um novo nó, que a gente chama aqui em português. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nessa área aqui, que eu tenho minha primeira correção feita, eu vou dar nome. Eu vou vir aqui com o botão direito, Node Label, e aqui a gente consegue dar nome a esse processamento. Eu vou digitar aqui, CC primária. Agora eu vou fazer um novo processamento, então, botão direito, aqui está escrito Add Node, eu vou usar esse aqui, Serial. Pronto. Nesse aqui eu vou dar um nome também. Vou escolher aqui Node Label, isso aqui eu vou chamar de Look. Look é um termo muito comum, né, que se usa assim na indústria em qualquer lugar, na verdade, não só no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar, que é essa ideia de você estilizar o vídeo. Agora sim, você pode azular de propósito, esverdear de propósito, do jeito que você quiser, para contar melhor a história, né, que você está fazendo. Então agora, para essa imagem ficar um pouco mais vibrante, eu vou voltar aqui para essa área aqui de correção de cor primária, e eu vou usar esse controle aqui, contraste, que quando eu puxar aqui para a direita, aí você vai ver que tudo parece que vai ficando mais reforçado, tá? Então eu consigo ver mais detalhes aqui, tanto na madeira quanto aqui nele. Eu estou gerando mais contraste, principalmente nas áreas médias, tá bom? Então, aqui, esse controle de contraste, eu vou exagerar um pouco para você ver melhor, tá?
E ele anda junto com esse aqui, do pivô. Quando eu puxo para a esquerda ou para a direita, a gente está definindo qual é o ponto do contraste para ele atuar. Então, o que é o pivô? É como se fosse uma linha imaginária ali no meio dos seus scopes e define o que vai para cima e o que vai para baixo quando você contrasta, tá bom? Então, o que a gente está fazendo com aquele controle de contraste é isso aqui, puxando para baixo e para cima. E o pivô determina o que é esse meio termo. Então, vou zerar aqui mais uma vez, só para ver se ficou claro para você. E só para você entender que se você só mexer o pivô sozinho, ó, nada acontece. Olha só meus números, estou puxando aqui no mínimo, 0, agora estou puxando no máximo, nada acontece. Para você usar esse controle, primeiro você coloca um pouco de contraste. Vou colocar aqui, pronto. Agora sim, o pivô vai atuar e vai ser super útil para você contrastar mais as regiões mais escuras ou as regiões mais claras. Eu vou achar aqui o ponto ideal para esse contraste. Diminuir um pouco e tá pronto. Como eu falei para vocês, o look está muito ligado ao que você quer contar na história, tá? Então isso aqui é um documentário meio triste, né? Mais tenso, né? Digamos assim, que é um documentário de um grupo de pessoas que estão unidas lá na África para tentar evitar a extinção dos rinocerontes, que tem muita caça ilegal. Então, o que a gente pode fazer aqui também para trazer mais tristeza ou trazer um ar mais melancólico? A gente pode usar aqui a cor mais pro ciano aqui, ou azulado. Esse tom mais frio geralmente vai dar essa característica. Então eu vou pegar aqui o meu aqui no gama e vou puxar aqui nessa direção, tá? De leve, ver como é que fica. E nessa hora, uma coisa boa para fazer é o seguinte: puxou, não gostou? Pega essa bolinha aqui, dá 2 cliques. Voltou para cá. E agora tenta com gain. Depois tenta com offset, tá bom? Vou tentar aqui com offset. Vou tirar um pouco. Pronto. Para mim tá valendo, assim, para esse momento aqui tá valendo. Mas eu percebo que entrou muito desse azul, desse ciano também nas partes escuras. Então, o que eu faço? Eu tenho um controle das áreas escuras aqui, não tenho? O lift, ele vai com mais ênfase nas áreas escuras. Então, eu vou contrabalançar. Dessa vez, eu vou apertar para o lado oposto. Estou puxando para fora, aqui, ó, em direção ao laranja. Pronto. Então, eu fico jogando um pouco com um e aqui um pouquinho com o lift. Pronto. Vamos ver o que a gente fez até agora. Dessa vez eu vou zerar o processamento só aqui do look. Pronto. Então a gente consegue ver aqui que a gente conseguiu criar mais drama, né, nessa imagem, né? Ficou mais impactante, né? A gente ainda pode ir um pouquinho mais longe para ressaltar aqui essas marcas aqui dos rinocerontes. Quando a gente vem para cá e procura a área aqui Mid-Tone Detail, a gente tem esse controle que é o controle para destacar mais ainda, ou para gerar mais contraste ainda, nessas micro pontos assim da imagem, né? Nesses detalhes da imagem. Então, se eu puxar para a direita, vai ficar mais marcado ainda isso, tá? Se eu puxar para a esquerda, eu vou puxar aqui só de diversão mesmo, você vai ver que vai ficar tudo mais suave, muito usado também para suavizar um pouco a pele de alguém, assim, se for uma imagem de uma pessoa. Então eu vou puxar aqui o meu para a direita, deixar um pouco mais marcado, e vamos ligar e desligar aqui também. Pronto. Muito bom. Ok, então não se preocupa se o seu resultado ficou muito diferente do meu, tá? Qualquer coisa assim, não é para ficar igual. A gente está usando o mesmo material, a mesma técnica, mas a dosagem faz diferença. É o que diferencia uma pessoa para outra, um profissional, um amador, tá? É o toque, a sutileza, né? A sensibilidade nesses momentos é que vão fazer a diferença. Não se preocupa muito com isso, podemos seguir em frente. E a gente vai pegar agora um outro exemplo. Agora eu vou trabalhar nesse clipe 2. E nesse clipe 2 eu vou trabalhar com outra ferramenta. Só para vocês saberem que você não precisa fazer correção primária só com uma ferramenta. Você tem várias opções, cada pessoa tem uma preferência. Eu vou usar aqui dessa vez esse aqui de curvas. Qual é a vantagem das curvas? Enquanto aqui a gente tinha 3 níveis de ajuste, né? Escuro, médio e claro. Aqui, na verdade, nas curvas, eu tenho aqui 1, 2 aqui, mas eu posso colocar outros pontos aqui. Então, você consegue ser um pouco mais flexível, tá? Eu vou deletar tudo que eu fiz aqui. É aqui rapidinho nesse botão de Reset. E vamos lá que eu vou gerar, então, o meu primeiro contraste. Quando eu quero mexer nas partes escuras, eu mexo nessa área aqui, para cima. As partes escuras estão ficando mais altas ali no scope, consegue ver?
E se eu puxar para cá, ó, vai ficar mais escuro ainda. Pronto. As partes claras é essa bolinha aqui, subir, é como se fosse ali o gain, né? Então eu estou vendo aqui, do lado esquerdo da minha imagem, a gente tem uma janela. Dá uma olhada lá no scope, vai aparecer para você o que essa janela significa. Então é essa área aqui da imagem. Eu vou voltar um pouco, não precisa estar tão lá em cima assim, e tá tudo ótimo. Como eu falei para vocês, assim, uma das vantagens de usar as curvas é que você não tem um ponto fixo. Eu não preciso botar exatamente a bolinha aqui para fazer o gama. Eu posso escolher se vai ser aqui, se vai ser mais aqui, se vai ser mais aqui. Eu que vou decidir e encontrar o ponto ideal para clarear essa imagem. Tá bom? Então eu vou por aqui mais ou menos e vou me dar por satisfeito nesse primeiro momento assim mesmo, tá? Vou ligar e desligar e já trouxe as informações que eu queria. Agora eu vou te mostrar uma segunda maneira para você balancear as imagens. Dessa vez eu vou usar as curvas, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Primeiro vamos ajustar os scopes, tá? Os meus scopes aqui, por enquanto, estão mostrando só luminância. Você lembra que a gente fez isso? Então eu vou vir de novo na configuração dele. Vou mudar para RGB, porque eu quero que ele me apresente informação de vermelho, verde e azul. E vou ligar a função Colorize. Então, aqui no Colorize, vai começar a aparecer as três cores aqui. Vou clicar aqui fora. Vai ficar mais fácil de perceber. Vamos analisar juntos. A gente tem um vermelho aqui que está sempre mais alto, né, do que as outras cores. Sempre, sempre. E a gente também tem um azul aqui que, de forma geral, está mais baixo do que as outras cores, certo? Então, a gente vai poder, com essa visualização, tentar contrabalançar isso. Eu vou primeiro começar com o vermelho. Eu vou clicar aqui nele e vou começar a puxar, ó. Presta atenção só na janela, só na parte esquerda ali do gráfico. Consegue ver que eu estou manipulando só as partes mais altas? Então eu vou encostar aqui para ficar mais ou menos com a mesma força. Mexi só nesse lado. E agora quero ajustar essa área aqui. Essa área aqui, né, é a área média baixa, né, já está começando a ficar baixa. Então eu vou pegar aqui o ponto vermelho e tentar encostar um pouco mais. Pronto. Legal. Ficou levemente verde, né, porque a gente tirou o vermelho, mas a gente vai rebalancear com tudo. Eu vou agora pegar o azul, que eu lembro que estava meio baixo, né? E vou compensar um pouco. Pronto. Por fim, vou chegar lá no verde e ver se vale a pena mexer alguma coisa. Vou pegar aqui esse ponto médio e vou ver se vale a pena aqui esverdear mais ou deixar mais magenta. Tá bom? Foi toque muito, muito sutil. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou ligar e desligar para a gente ver o que a gente conseguiu até agora com a imagem. Tá, tudo bem. Então, como eu te falei, não é melhor nem pior. Na verdade, o que eu gosto é que você tenha bastante flexibilidade, bastante opções. Tem horas que você vai conseguir um resultado melhor com uma ferramenta, tem hora que você vai conseguir com outra ferramenta. O importante é você ter o domínio do máximo de ferramentas que você puder, né? O DaVinci Resolve é um canivete suíço e é legal você saber tudo que dá para fazer nele. Agora eu vou me dar por satisfeito nesse momento, vou criar um segundo node para a gente também pensar um pouco em estilizar essa imagem. Então aqui, na área de nodes, botão direito, Node Label, certo? Vou clicar e vou dar um nome. Correção primária. Maravilha. Vamos criar um segundo node, botão direito, Add Node, e a gente usa essa opção aqui, Serial. Pronto. Então nesse segundo processador, eu vou selecionar ele aqui, Node Label, e eu vou chamar ele de Look. Pronto. Então agora aqui eu vou descer nesse node novo, vou voltar a colocar os itens todos conectados um com o outro, graças a essa função aqui, pronto. Vermelho, verde, azul, iluminância, está todo mundo junto. E aí eu vou fazer o que a gente chama de uma contraste em S. Seria você pegar essa parte inferior da imagem, descer, para você afundar mais as partes escuras. Ao mesmo tempo, você vem nas partes mais claras e empurra. Então, quando você está pegando e fazendo essa rampa, né, ficar mais vertical, você está gerando mais contraste nas áreas médias. Então, esse seria um outro motivo para usar as curvas. Não daria para você fazer aqui no Gamma. Você precisa de 2 controles, né? Então, eu vou exagerar só para você perceber melhor, tá? Mas não é que eu estou dizendo que tem que ser assim, é só para você perceber melhor. Deixa eu desligar aqui, só para você perceber o que significa isso. Para eu deletar esses pontos aqui, a gente clica com o botão direito. Pronto, aqui também. E agora eu vou ajustar um pouquinho mais
criteriosamente, tá? Vou suavizar aqui um pouco e aqui um pouco. Sempre leve, tá? Nunca exagera muito. Você sempre vai me ver exagerando um pouquinho mais aqui neste vídeo, porque é um vídeo educativo, é um vídeo para mostrar as funções, para você ver as coisas acontecendo, mas sempre pega um pouco mais leve do que você está me vendo fazer aqui, tá bom? Agora eu quero conversar com vocês sobre o que a gente chama de cross-process. É um processo que vem, na verdade, da revelação, né, de filme analógico, e de forma geral, o que interessa, assim, para vocês saberem aqui, é que o que a gente precisa fazer é mudar a linearidade das curvas aqui. Então, o que eu quero dizer? Eu vou começar a pegar as cores isoladas aqui, ó, vou pegar o vermelho, a gente sobe, por exemplo, o vermelho nas partes mais escuras e afunda ele nas partes mais altas. Isso a gente está alterando, digamos assim, a linearidade do vermelho. Estou exagerando para você perceber. Então, ao mesmo tempo que está muito vermelho aqui, nas partes mais claras, a gente está vendo que não pegou nada de vermelho porque eu puxei a cor oposta, né, que é o ciano. Então, você pode usar isso para estilizar seu vídeo. Você com certeza já viu isso várias vezes em aplicativos de fotografia, né? Onde você vê aqui com os filtros, né, ele gerando esses estilos, tá? Eu vou deletar esse. Vou fazer mais um aqui com o verde para você ver, ó. Vou pegar aqui, ó, puxar aqui o verde para cima e esse aqui para baixo, ou o inverso. Esse mais para cima e esse aqui mais para baixo. Bom, só para você entender. Esse tipo de situação eu gosto de fazer sempre num node separado, tá bom? Então eu viria aqui onde está escrito aqui Look, botão direito, faço aqui um novo node, vou chamar ele aqui de Cross Process e vou pegar aqui a curva azul para gerar esse visual aqui um pouquinho mais vintage, vamos chamar assim. Então eu vou botar um pouco de azul nas partes mais escuras e ao mesmo tempo eu vou tirar azul nas partes mais claras, tá bom? Ok, aqui também, vou subindo e vou achando o ponto ideal. Beleza, então dá uma olhada aqui, ó. Você tem a correção primária, eu tenho aqui o contraste que eu fiz, tá vendo? E eu tenho aqui o cross process, né, que é essa alteração da linearidade, né, da curva azul, no caso, que eu fiz. Pronto. Então, nesse momento, eu quero só amarrar aqui alguns controles, que você viu que a gente ficou repetindo muita coisa. Para você usar melhor aqui, primeira coisa que eu quero que você saiba, ao invés de ficar ligando e desligando os processos assim, o que é mais comum é a gente usar o teclado. Então, eu vou usar o atalho Ctrl+D no Windows ou Command+D no Mac para ligar ou desligar algum processo, tá? Vou ligar aqui no Cross Process, ligar ou desligar um processo. Eu também posso usar Alt+D no Windows ou Option+D no Mac para desligar todos os processos e ver como é que era o vídeo originalmente, tá bom? Eu vou voltar aqui nesse aqui que está escrito Look, eu fiz um contraste nele, né? E eu vou aumentar ainda um pouquinho mais. Vou pegar aqui onde está escrito contraste, puxar um pouco mais e ajeitar aqui onde seria melhor o pivô. Pronto. Então essa correção que a gente criou, esse estilo, se você quiser guardar, a gente vem aqui, ó, na própria imagem, clica com o botão direito e usa essa opção aqui, Grab Still. Grab Still seria pegar todas as informações aqui do fotograma, cliquei, e aí ele vem parar aqui do meu lado esquerdo, eu posso dar nome aqui, pronto, vou clicar aqui embaixo, vou chamar de Cross Process. E essa informação aqui, ela está registrada tanto a foto quanto as configurações. Eu posso pegar e mandar isso para alguém, posso guardar, posso usar em outro projeto, tá bom? Essa área aqui da galeria tem um botão bem no cantinho, ó, vou mostrar aqui, que é o botão onde você olha os álbuns onde você salvou os seus stills. Então tá salvo num álbum chamado Stills 1. Então, se você quiser, você pode dar nome nesse álbum, só dá 2 cliques. Eu vou chamar de Looks Album. E se você precisar criar mais álbuns, é só clicar com o botão direito e aqui você adiciona, tá bom? Então pensa os álbuns como se fossem pastas, tá bom? Você pode criar quantas pastas você quiser ou quantos álbuns você quiser. Looks escuros, looks claros, looks preto e branco, looks quentes, frios, você organiza de acordo com a sua preferência. Outra coisa para finalizar esse assunto que eu quero que você veja é aqui essa opção no Workspace, o Viewer Mode, que a gente chama de Cinema Viewer. Cinema Viewer é basicamente poder ver em tela cheia, tá bom? Então aqui a gente pode continuar ligando e desligando.
E o atalho para a tela cheia tá aqui, ó. Viewer Mode, tá escrito Ctrl F se você tiver no Windows ou Command F se você tiver no Mac, né? Mas funciona também a letra P. Se você pressionar simplesmente P, também funciona. Então agora eu vou seguir em frente e vou trabalhar com esse material aqui. Isso aqui é outro projeto, tá? São um projeto aqui de aviões. E o que eu percebo aqui nele é muita diferença entre os takes, tá bom? Vou mostrar para você de outra forma. Vou clicar aqui nesse primeiro e vou dar um play. Vamos ver o que vai acontecer. O que você está percebendo é que o padrão, né, do DaVinci Resolve é meramente ficar em loop nesse clipe. Se você quer ver ele continuamente, você desliga aqui e aperta de novo. Então a gente percebe que tem muita diferença. Quando tem essa diferença muito grande ou falta de continuidade, isso incomoda bastante quem está assistindo. Então essa é uma das principais funções do colorista, que é fazer o match do material. Match, em português, a gente poderia dizer que é como se fosse uma correspondência de plano, é deixar um plano parecido com o outro para evitar qualquer diferença entre takes, câmeras, dias diferentes de filmagem e muitos outros, né? Então eu vou voltar aqui no meu trabalho e vou tentar amenizar a diferença que existe entre essas câmeras. Primeiro você vai eleger qual que é a melhor, né? Para mim é esse aqui, tá bem neutro, tá bem legal. Eu vou usar isso aqui como se fosse a minha referência. Então a gente pode usar isso aqui como referência e nesse clipe aqui, que é o que eu quero aproximar, a gente pode usar uma função semiautomática, digamos assim, do DaVinci Resolve, que é o seguinte: a gente clica aqui no botão direito e usa essa função Shot Match to this clip, ok? Cuidado para não cometer um erro que é bem comum, que é o seguinte: a pessoa clica primeiro aqui, ó, selecionou essa imagem e depois usa a função Shot Match to this clip e você vai ver que ela não aparece aqui. Então eu vou repetir mais uma vez, que é muito comum se confundir. Ó, cliquei aqui, essa é a imagem que eu quero tratar. Essa que vai servir de referência, clica com o botão direito de uma vez só. Cliquei, e aqui eu vou encontrar Shot Match to this clip. Cliquei, e aí ele tentou fazer uma análise e uma correção para ficar similar. Não ficou ruim, né? Dá para melhorar mais um pouco, mas já adiantou bastante coisa. Essa função específica é uma função que, assim, no início ela estava sendo desenvolvida, foi apresentada numa versão anterior da DaVinci, foi melhorando e foi melhorando. Então, assim, mesmo quem já testou e falou, ah, não gostei, testa de novo na próxima versão e de novo, porque eles estão sempre melhorando os algoritmos, né, de análise das ferramentas aqui, das imagens, para aplicar a correção correta, tá bom? Então nunca desista dela, é isso que eu quero dizer. Mesmo que deu errado em um projeto, segue em frente a outro projeto, testa de novo, ou em outra versão e vai testando de novo, que eles estão cada vez melhores com essa função. Eu vou chegar aqui nesse próximo clipe e vou fazer a mesma coisa, tá bom? Então só recapitulando, selecionei o clipe que eu quero tratar, e aí no clipe que é a minha referência, eu vou clicar com o botão direito. Aí eu vou conseguir achar a função Shot Match to this clip, soltei, e aí ele deu o resultado. Esse aqui já não me agradou tanto. Se a gente olhar lá nos scopes, dá para ver claramente que nas partes escuras da imagem a gente ainda pode melhorar, e tá tudo bem, porque a gente já conhece, né, qual é a área aqui de configuração que a gente pode usar para melhorar as partes escuras. É aqui, esse da esquerda, né, é o Lift. Então eu vou pegar, rolar aqui um pouquinho essa parte inferior, deixar ficar parecido com a outra. Tá mais ou menos parecido, dá para olhar pela roda, né, também ali do avião. Estão bem similares. Daria para melhorar mais um pouco, por exemplo, essa aqui me parece um pouco amarelado demais. Lembra aquele truque que eu te falei, de pegar aqui a saturação, bota no máximo para ver o que você sente. Eu sinto ele levemente amarelado, então eu vou retornar e agora eu vou aqui na temperatura. Vou tirar um pouquinho desse amarelado, tá meio quente, ficar um pouco aqui mais pro frio. Aqui, tint. E acho que agora foi. Ok. Para fins assim educacionais, legal, tá feito, mas você tem que fazer isso com mais calma do que eu tô fazendo aqui, tá bom? É muito importante prática com match. Muito, muito importante, e essa é a principal função do colorista, tá bom? Então é exercitar várias e várias vezes para você fazer isso cada vez melhor e mais rápido também. Agora eu vou pegar um segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho um outro projeto aqui, duas imagens também bem diferentes.
E nessa aqui eu vou mostrar o processo de você fazer um match, uma correspondência de plano mais manual, tá bom? Sem ajuda aqui do DaVinci Resolve. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quem vai ser nossa referência. No meu caso é esse aqui da direita, esse aqui tá mais legal, e a gente vai salvar isso como uma referência. Eu vou vir aqui na própria imagem, botão direito, Grab Still. Então, aqui eu vou digitar aqui embaixo, ó, só dar um clique aqui embaixo e escrever referência. E é bom então que você pense nisso. Aquela área da galeria, o Still, não é só para salvar pré-configuração. É uma área também que você vai usar para guardar referências. Pode até ser uma imagem, não precisa ser alguma coisa aqui do próprio DaVinci Resolve. Você pode até importar uma foto, não tem problema. Aqui, como é uma referência e aqui é uma pré-configuração de efeito, eu vou sugerir a gente de fazer um novo álbum. Vou clicar aqui com o botão direito, Add Still Album. Deixa eu dar um nome para ele, referências. E aqui, esse meu elemento eu vou levar para o álbum correto. Beleza, tá aqui. Então, o clipe que eu quero trabalhar é esse aqui, número 6. A referência tá aqui e eu quero poder olhar um e o outro lado a lado. Então eu vou vir aqui na própria imagem e dar 2 cliques, ó. Quando a gente dá 2 cliques, a gente entrou nesse sistema de trabalho que a gente chama de wipe. A gente pode puxar aqui para um lado e para o outro e ver as duas imagens. Vamos dar uma olhada melhor como funciona essa função. Aqui a gente pode ligar ou desligar o wipe. Aqui a gente tem como configurar outras maneiras de você dividir a tela. Tá horizontal no momento. Se eu clicar aqui, agora eu posso ver vertical. Tá bom? E tem muitos outros aqui, né? Diagonal, tal. Eu gosto desses últimos aqui, novos, que é legal. Quando a imagem já está pronta, isso aqui funciona legal para você tentar pescar mais algum detalhe que não está muito bem casado. Bem, eu vou voltar nesse aqui, que para fazer o primeiro tratamento funciona bem. Esse aqui horizontal, ele tem uma grande vantagem de você fazer assim, né? A vantagem é que, se você olhar nos scopes, você vê que ele também está andando, né? Consegue perceber? Então, a gente consegue passar aqui o mouse e olhar tanto a imagem quanto nos scopes. Nesse caso, eu vou abrir um outro scope para você conhecer, que também faz parte do mesmo conceito do waveform. A gente chama ele de parade. Vamos ver a diferença dele para o waveform. Aqui, a gente tem aqui scopes, waveform, e eu vou substituir aqui pelo parade. O parade, na verdade, são 3 waveforms, essa é a verdade, ó. Tem uma forma de onda aqui para o vermelho, uma forma de onda para o verde e para o azul, conseguem ver? Se eu passar o mouse, vai ficar mais claro aqui, ó, no wipe. Então pensa como se fossem 3 pequenos waveforms, perfeito para fazer balanceamento de imagem. O que eu estou conseguindo perceber aqui claramente quando eu passo o mouse? Eu tenho um problema aqui de diferença aqui de vermelho, né? Aqui está mais baixo, conseguem ver aqui? O verde nem está tão incomodando tanto assim, né? E o azul é que está bem fora, está bem acima. Então, graças a esse gráfico aqui, eu vou tentar contrabalançar esse problema e deixar as duas imagens mais parecidas. Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui o vermelho. O que eu percebo é que eu preciso subir essa área aqui. Então, é a área mais aqui do gain, digamos assim, né, e arrumar. Pronto. Achei o ponto que eu quero. Vou agora direto para o azul, que era outro problema, né? Cliquei no azul e aqui eu vou descer aqui para tentar encaixar mais. Vai dando sempre uma olhada no gráfico, mas não deixa de olhar também na imagem, tá? O scope é importante, mas a imagem é mais. Então, eu vou tentar achar um bom meio termo, talvez voltar ali no vermelho, e vamos dar uma confirmada se o verde também vale a pena mexer ou não. Puxar aqui para a esquerda, puxo para baixo, tá ficando magenta, para cá tá ficando verde, e encontro o ponto ideal. Se ainda não ficou legal para você, se você quiser ir mais longe, repete isso na área central aqui, na área de gama, tá bom? Então você poderia pegar aqui o verde, de novo, puxa um pouco para baixo, um pouco para cima, acha o ponto ideal. Vamos agora aqui na curva azul, tá? Vou clicar, para baixo, para cima, acho o ponto ideal. Vou no vermelho, opa, tá pegando aqui a luminância, então eu vou primeiro selecionar aqui o vermelho para ter certeza que isso não aconteça. E eu vou puxar aqui agora para cima, para baixo e achar o ponto ideal. Tá bom? Sempre lembra, liga e desliga, né? Só que é mais comum usar aqui o Ctrl D ou Command D no Mac. Pronto. Você pode também sempre usar aqui um pouco da temperatura e do tint, às vezes também é mais fácil fazer na imagem inteira.
tirar um pouco e tentar achar o melhor resultado. Bom, vou tirar só um pouco do vermelho e tá ótimo. Então é isso, eu não vou cansar de repetir que essa função de matching é a mais importante, a principal função do colorista, tá bom? Não adianta você ficar fazendo coisas muito legais, avançadas, se você não conseguir equilibrar duas imagens, tá bom? Tem que fazer com bastante treinamento para ficar cada vez mais claro e mais óbvio para onde você tem que contrabalançar. Você precisa saber fazer isso rápido, senão você não vai ter tempo de fazer em todas as imagens, não vai ter orçamento e não vão te chamar de novo. Eu vou desligar então agora meu wipe, vou me dar por satisfeito, né, nesse primeiro momento, apesar de não ter ficado, uau, 100%, né? Vou entrar aqui com um segundo node e, atenção, dessa vez eu vou parar de usar node aqui com o botão direito. Você já está percebendo que isso também faz parte do dia a dia, você vai fazer isso muito, não vai? Então vamos fazer da seguinte forma, a gente vai pressionar Alt S no Windows ou Option S no Mac, vai fazer o mesmo efeito. Vou pressionar aqui no meu, ele criou aqui um segundo node, e esse aqui eu vou colocar um contraste final aqui. Pronto, deixa eu levar ele aqui para o final, só para ficar bem claro, e aí você fica à vontade para fazer o contraste do jeito que você quiser. Eu vou optar aqui pelas curvas mesmo, tá? Lembra, conectar primeiro aqui todo mundo nessa corrente, agora fazer aquela curva em S, tentar melhorar um pouco essa imagem. Pronto. Agora, se eu quisesse aplicar esse contraste no próximo clipe, como é que a gente faria isso? Se eu simplesmente apertar Ctrl C, Ctrl V, não sei se o resultado vai dar certo. Vamos dar uma confirmada nisso. Deixa eu só dar um nome primeiro aqui para ter certeza que você vai entender. Então isso aqui a gente fez um match. Eu vou pegar aqui então, selecionar esse clipe aqui, pressionei Ctrl C aqui no meu computador. Agora eu vou para o outro clipe, aqui eu vou pressionar Ctrl V. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai perceber que não ficou nada a ver, né? Uma imagem com a outra não ficou nada a ver, porque ele copiou todos os nodes, tá vendo? Match copiou, contraste copiou também. Então vamos voltar. Na verdade, vai ser meio raro você precisar exatamente copiar tudo dos nodes. Não é tão comum quanto parece. É mais comum você precisar copiar um ou outro node. Então como é que a gente faz? A gente seleciona aqui, ó, o node de contraste. Aqui eu pressiono Ctrl C, né? Pronto. E quando eu chegar aqui no próximo, eu não posso apertar Ctrl V direto. Primeiro eu crio um novo node, tá? Pressionei então Alt S no Windows, Option S no Mac, e aqui eu vou colar. Vou pressionar Ctrl V, né? Ou Command V no Mac. Pronto, agora sim eu consegui colocar só o contraste, não chegou a aplicar o match. Então tá ótimo. Eu sei que você já tem bastante informação aqui para você pegar a experiência com esse processo de correção primária e de matching, né? Então aqui eu vou seguir em frente e a gente vai começar a trabalhar com correção secundária. Para a gente trabalhar em correção secundária, primeiro eu vou sugerir da gente mexer um pouco com organização dessa timeline. O que acontece? Isso aqui é uma timeline que eu estou usando para fins didáticos, né? Ela é muito pequenininha, só tem 8 clips, mas normalmente você vai ter uma timeline repleta de clips. Então o que a gente costuma fazer é selecionar os clips que a gente pretende trabalhar primeiro. Eu vou pegar aqui esse clipe 2, que eu estou pretendendo trabalhar com vocês em correção secundária, e eu vou clicar aqui e vou escolher então essa opção, ó, Flags, e escolher uma cor. Vou botar aqui amarelo. Então isso colocou uma bandeirinha nesse clipe, é como se você estivesse marcando ele para fazer alguma coisa depois. Eu vou fazer de novo aqui nesse último. Esse último também vamos trabalhar com correção secundária, então vou clicar com o botão direito, Flags, e vou usar a opção aqui Yellow. Ok. Eu tenho também aqui 3 clips que, na verdade, isso aqui é de outro projeto, né? Selecionei os 3 aqui. Então, se você quiser aplicar uma bandeira, né, um flag direto nos 3, você pode com atalho de teclado. Você pressiona a letra G e aí você vai ver que vai dar certo. Eu vou pressionar aqui no meu. Pronto. Todo mundo recebeu a bandeira azul. Se você quisesse mudar, é só dar 2 cliques aqui na bandeira, pode colocar texto, mudar a cor ou até remover aqui se você quiser. Tudo bem. Então aqui a gente só selecionou, marcou os clipes que a gente quer trabalhar. Agora a gente vai filtrar esses clipes para ficar mais limpo aqui o visual. Então, nessa parte superior, onde você está vendo escrito aqui Clips, você tem um botão pequenininho, né, uma seta, que quando você clica, tem várias opções de filtragens. No momento está escrito All Clips.
Se eu escolher, por exemplo, essa opção aqui, Ungraded Clips, vai me mostrar os clips que eu ainda não fiz correção de cor. Tá vendo? Ele escondeu todos, não deletou nada, só escondeu, mas fica mais fácil de eu perceber que eu esqueci aqui de fazer a correção em um clipe. Numa timeline com 50, 100, 200, 400 cortes, isso sim faz muita diferença, você limpar esse visual primeiro, tá bom? Então eu vou voltar, vou colocar de novo aqui All Clips, e dessa vez eu vou clicar de novo e vou botar aqui Flagged Clips, vou usar a cor amarela aqui. Pronto. Então aqui eu tenho só os clipes que eu pretendo trabalhar com vocês na próxima parte aqui desse vídeo. Então o nome correção primária é porque tem naturalmente a correção secundária. Então qual é a diferença? Correção secundária a gente usa quando a gente quer corrigir só uma parte da imagem. Por exemplo, quero corrigir só uma janela de uma casa, quero corrigir só o céu. Isso é correção secundária. Pode ser por característica também. Eu quero corrigir só as coisas escuras da imagem. Quero corrigir só os verdes da imagem. Tudo isso é correção secundária. Então vamos fazer alguns exemplos aqui agora. Vamos lá? Nesse primeiro exemplo aqui, o que eu gostaria era de reforçar um pouco mais aqui a escala dessa balança, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma correção secundária por área. Eu vou desenhar aqui em volta dessa área e tratar só aquele pedaço. Vamos lá. Aqui eu vou usar essa área aqui de baixo, chamada Power Window. Aqui a gente pode desenhar, então, retângulos, desenhar um círculo, ou a gente pode até fazer um desenho à mão livre mesmo, é possível. Nunca se esqueça dos princípios aqui do DaVinci Resolve de correção, que é, a cada novo processo, um novo node, ok? Não misture as coisas, que senão fica meio ruim de você depois ficar ligando, desligando, comparando, tá bom? Sempre mantenha a organização aqui dos seus nós ou dos seus nodes. Vamos lá. Eu vou então vir aqui primeiro onde está escrito Cross Process, vou colocar um node depois e aqui eu poderia fazer o Power Window. Só que aqui eu quero que você pense um pouco antes se vale a pena fazer nessa ordem que está aqui. Porque o Cross Process e o Look que eu fiz é mais acabamento, né? Então normalmente a gente deixa isso para o final. Então eu vou voltar aqui e vou deletar nesse momento. Vou arrastar esses dois para a direita e vou te mostrar uma outra função. Eu posso aqui selecionar o node de Look e aqui com o botão direito, onde está escrito Add Node, tem essa opção, Add Before. Before significa antes, antes do node atual. Perfeito. Eu vou clicar aqui, ele vai adicionar um antes, deixa eu dar um nome aqui, botão direito, vou chamar de escala. Pronto. Então, está na hora de a gente começar a tratar esse trecho. Eu vou vir aqui embaixo, vou ativar o Power Window circular. Selecionei, fui para lá para a tela, vou puxar aqui para tentar achar o tamanho ideal. E como está levemente angulado, você vai ver que não vai ficar perfeito. Sendo bem sincero assim, né, para correção de cor é um pouco diferente de efeitos visuais. Você não precisa ter tudo exatamente, perfeitamente marcado, porque você vai tratar as coisas com sutileza, é só para puxar uma coisa ou outra, tá bom? Então até poderia ficar assim mesmo, daria certo, tá bom? Eu poderia pegar, corrigir um pouquinho mais e ia tá bom. Para demonstrar para vocês só a flexibilidade do software, eu vou te mostrar como manipular um pouco melhor isso. Eu vou vir aqui embaixo e aqui nesse botão de opções, eu vou escolher essa opção aqui, ó, Convert to Bezier. Quando eu escolho essa opção, eu posso agora colocar mais pontos aqui nessa imagem. Eu posso colocar mais um ponto aqui e principalmente, ó, eu posso mexer na curva aqui, Bezier, que a gente chama. Como eu quero mexer na parte inferior dessa imagem, eu vou mexer em zoom também, ó. Vou rolar com o mouse para poder ver zoom in ou zoom out, tanto faz. E para manipular a imagem para cima e para baixo, para navegar nela, eu clico com o botão do meio do mouse, tá? Com o próprio botão de rolagem, eu consigo navegar aqui para baixo. Então eu vou puxar isso aqui para baixo, assim. Isso aqui eu vou botar mais para cá. Ok? E sinceramente, como eu falei, isso aqui eu estou fazendo mais para fins demonstrativos. Não precisava ser tão preciso assim, porque depois a gente vai suavizar. Pronto. Para voltar a ver isso aqui no tamanho ideal, não ficar vendo nem pequeno, nem assim grandão, você pode pressionar o atalho Shift Z.
Shift Z, coloca a imagem de novo. É basicamente a mesma coisa do que vir aqui em cima e usar essa função aqui, Fit. Também daria o mesmo efeito. Então, como eu quero destacar um pouco esse material, eu vou vir aqui na minha parte de correção primária e eu vou deixar um pouco mais claro, usando essa opção aqui de gama, ó, deixar aqui um pouco mais claro, e também um pouco mais de contraste. Vai dar para ler melhor aqui os números. De novo, mais claro, e aqui no contraste, um pouco mais forte. Para aparecer mais detalhes ainda, eu vou usar aqui Mid-Tone Detail. A gente já usou isso lá naquele rinoceronte, eu vou usar aqui de novo. Vou puxar para a direita, e aí mais detalhes ainda, aqui dá para perceber, né? Tanto da numeração quanto esse trincado aqui, certo? Muito bom. O que deve estar incomodando você é essa marcação aqui do Power Window. Então, você pode fazer o seguinte, depois que ajustar o tamanho certinho, nessa área aqui, você desliga o que tiver de controle na tela. Eu vou clicar aqui no meu, botar em off, pronto. Agora ele sumiu e continua funcionando o Power Window, tá? Eu não desliguei o Power Window, eu desliguei só a opção dele aparecer o contorno na tela, tá? Vou te dar um exemplo aqui rapidinho, ó. Vou puxar aqui, ó, só para você ver que ainda está funcionando. Ok? Então, fica ao seu gosto. Aumentar mais contraste, deixar mais claro, chamar a atenção e sempre liga e desliga. Liga, desliga, para ver se você não está pegando pesado demais. Nesse tipo de ajuste que a gente está fazendo aqui de Power Windows, duas coisas sempre vão entrar nas jogadas, ou quase sempre. Você vai precisar suavizar para não ficar muito perceptível, e também você vai precisar fazer um rastreamento, porque isso é um vídeo, não pode esquecer que isso é um vídeo. Deixa eu te mostrar isso. Então, eu vou voltar os controles aqui na tela, só para você entender melhor o que eu quero dizer com suavizar. Na parte inferior aqui do Power Window, a gente tem um botão único que faz uma suavização dentro e fora, né, dessa janela. Eu poderia clicar, ó, e puxar, e aí ele já vai suavizar um pouco. Deixa eu puxar aqui para você ver, vou desligar. Tá vendo como já está menos perceptível? Eu vou voltar mais uma vez, deixa eu ligar aqui de novo. E agora aqui no Softness eu vou zerar, pronto, dei 2 cliques, tá sem suavização. E tem aqui embaixo também, ó, Inside, Outside. Então, às vezes, você vai querer suavizar só para fora ou só para dentro, tá? No meu caso, eu vou usar aqui o Outside. Puxei, e aqui ele está suavizando só para fora. Então, tá fazendo como se fosse um degradê dessa correção para essa, né? E vai ficar menos perceptível ainda. Deixa eu desligar. Tá ótimo. Agora, vou voltar a mostrar mais uma vez aqui o Power Window, porque a gente vai falar sobre tracking, ou rastreamento. O rastreamento você vai encontrar logo aqui depois, tá bom? Aqui é o tracking. E por que a gente precisa fazer tracking? Vamos passar aqui o mouse aqui, ó, para você ver o vídeo. Você vai perceber que tem movimento aqui. Então o vídeo se movimenta, né? Ou melhor ali a escala, né, da balança se movimenta, mas a janela não, o Power Window não. Então é para isso que a gente usa o tracking. Eu vou deixar aqui no início, já selecionei aqui o botão de tracking e eu vou pressionar esse botão. Ele vai detectar o movimento e tentar acompanhar. Vamos ver. Beleza, né? Super, super fácil. Se eu passar o mouse agora de novo, você vai ver que ele está andando junto com a balança dessa vez. Para a gente fazer um segundo exemplo sobre Power Window, agora eu vou fazer um efeito que a gente chama de vignette. É a ideia de você manter a luminância normal no meio da imagem e nas bordas a gente vai escurecer um pouquinho. Isso ajuda para você pegar e direcionar para onde você quer que o espectador olhe. Deixa eu te mostrar aqui melhor o que eu quero dizer. Isso já é uma função bem de acabamento, então eu vou selecionar aqui o Cross Process e vou fazer o atalho Alt S no Windows ou Option S no Mac para poder gerar mais um node. Pronto. Então isso aqui, com o botão direito, vou em Node Label e vou escrever aqui Vignette. Algumas pessoas também vão chamar isso de vinheta, é a mesma coisa. A ideia é gerar um Power Window bem rapidinho, aqui ó, no centro da imagem. Legal. Vou deixar assim mesmo por enquanto. E escurecer a parte de fora. Eu vou tentar escurecer o meu aqui. E aí você vai perceber que a princípio, né, escurece dentro. Isso é normal. No Power Window, a gente sempre escurece ou trabalha na parte de dentro. Se você quiser, você pode inverter. É o que eu vou te mostrar agora.
Então aqui eu vou querer a situação oposta. Então eu vim aqui embaixo, vou acessar esse botão aqui, que é o botão de inversão, e aí você vai ver que a gente conseguiu inverter. Então agora aqui fora é que eu estou trabalhando. Posso vir aqui, ó, escurecer, clarear. Ok. Vou esclarecer um pouco aqui, escureço aqui também aqui com gain. E para isso não ficar muito marcado, né, ficar menos perceptível, a gente vem aqui e suaviza direto na tela aqui com essa parte. Tá? Então eu vou suavizar para não ficar muito perceptível, aumentar também mais um pouquinho, e tá ótimo. Vou desligar aqui o Power Window, ligar e desligar o Node, só para você entender melhor o efeito. Vou desligar tudo então para você ver de onde a gente veio. Tá aqui, esse é o original, e aqui o que a gente acabou aprontando no final. Como a vinheta, né, ou os vignettes, você vai usar muito, você pode salvar uma configuração dessa janela do Power Window, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Você vai vir aqui na parte inferior, e aí dessa vez a gente vai salvar só a configuração da janela aqui pelo menu de opções. Eu clico, e aqui eu uso a opção Save as New Preset. Pronto. Então aqui eu vou colocar Vignette, vou salvar, e aí quando eu chegar em um outro clipe e quiser aquela mesma configuração de janela, a gente vem aqui e tem a opção aqui Vignette para poder aplicar. Então você poderia salvar o still também do Vignette, poderia, mas é mais comum a gente salvar só a janela, porque a janela é meu padrão. Agora o ajuste de luminância vai ser dependente de cada uma das imagens, tá bom? Então por isso que eu estou te dando essas duas opções. Não é que esteja errado você salvar o still, mas nem sempre vai ser tão útil, você vai ter que sempre ficar mexendo nele. Agora eu vou seguir então aqui para esse segundo clipe. Esse segundo clipe aqui é bem interessante. Aqui o avião está sobrevoando ali uma água, a água está verde. Aqui na frente tem aqui uns flamingos. E a gente vai trabalhar agora a correção secundária baseada em característica, tá? Deixa eu colocar o meu aqui, fica até mais interessante de mostrar. Então a gente tem um primeiro node de balance, não vou mexer nele. E aqui então vou criar um segundo node. Nessa altura acho que você já deve saber, Alt S ou Option S para criar um novo node. E aqui com o botão direito vou dar o nome. Esse aqui eu vou usar para tratar a água, ok? Vou mudar a cor da água. Dessa vez então a gente vai fazer correção secundária baseado em característica, não é desenhando um Power Window. Eu vou escolher itens verdes da imagem para depois alterar a cor dele. Então, quando a gente vai tentar selecionar itens, né, digamos, da imagem ou de características da imagem, a gente vai usar essa área aqui embaixo, que a gente chama de Qualifier. Pronto. Então aqui no Qualifier, a gente tem a opção de determinar aqui, né, uma área aqui de cor, saturação, de luminância. Você pode arrastar aqui direto, mas o que é mais comum é a pessoa arrastar aqui na tela, tá? Atenção aqui rapidinho que o que eu vejo que acontece muito é alguém clicar aqui, já dá para ver o resultado aqui no Node, e se você quiser ver esse resultado diretamente aqui, você liga essa função aqui, Highlight. Então, se você prestar atenção, não ficou perfeito. E o que eu tenho visto é muita gente fazendo o seguinte, então eu vou clicar em outro lugar, também não ficou perfeito. Clica em outro lugar, também não ficou bom. E aí começa a gerar problema. Então, qual que é o truque? A ideia é o seguinte, eu clico e arrasto com o mouse, tá bom? Eu vou ligar aqui de novo, eu vou clicar aqui numa área que eu sei que tem verde, cliquei, e continuo arrastando, ó. Repara que está mudando, né, lá embaixo a área que está sendo selecionada. Consegue perceber? Eu continuo arrastando o mouse e pronto. Muito bom. Será que ficou bom? Será que ficou perfeito? Eu vou usar então aqui uma outra visualização. Ao invés de usar o Highlight, eu vou usar aqui o Highlight Black and White. Então isso consegue me informar melhor o que eu selecionei e o que eu não selecionei. Só lembrando aqui que eu estou com essa função Highlight ligada, tá? Se eu desligar, nada acontece. Então primeiro eu liguei Highlight, depois eu mudei o modo de operação dele, e aí dá para ver bem aqui, né? Tem umas manchas pretas, né? Então ainda não está muito bem feito. Então a gente vai voltar aqui para baixo e a gente vai puxar na mão. Eu vou pedir para incluir mais áreas de verde, ó. Melhorou. Tá vendo? E eu poderia fazer isso também aqui na saturação. Mais áreas de saturação, ou seja, elementos mais saturados. Aqui também na luminância eu poderia mexer, tá bom? No meu, a princípio,
já me interessou. O que acontece é que aqui ficou um monte de marquinhas, né, que a gente ainda pode eliminar usando essa área aqui que a gente chama de Math Finesse. Aqui é um pouco de tentativa e erro, essa é a verdade, mas tem alguns controles mais importantes do que outros. Deixa eu te mostrar aqui. A gente tem aqui Clean Black e Clean White, disparados são os mais importantes, né? E é bem intuitivo. Clean Black vai remover qualquer falha que tenha aqui nessas áreas escuras, nas áreas pretas, e o Clean White nas áreas brancas. Então eu vou clicar aqui no meu e a gente consegue ver que já dá uma leve suavizada. Vou puxar aqui o White, apesar de que acho que nem precisa, né? A gente não está vendo nenhuma falha aqui que justifique, né, puxar o Clean White, mas é só para te mostrar. Também o que é sempre bem-vindo é puxar um pouco aqui do Blur. O Blur é um pequeno desfoque que você pode fazer para não ficar também tão marcado assim que você está fazendo uma qualificação. Então eu vou agora desligar a função Highlight, pronto, e finalmente vou poder mudar a cor desse material. A gente pode mudar por vários métodos, tá? Um poderia ser aqui, chegar nas curvas, escolher aqui a cor azul, por exemplo, e alterar aqui a curva, ó. Seria uma opção. Tá vendo? E assim você estaria livre até para misturar outras, ó. Vou pegar aqui o vermelho e vou puxar aqui, ó, tentar achar outra tonalidade de cor aqui, um azul mais turquesa, enfim. Chegar aqui no verde, também vou puxar, só para você ver melhor o que daria para fazer. Outro mecanismo também fácil seria aqui, ó, onde está escrito Hue. Ele poderia mudar aqui a cor de tudo ao mesmo tempo, ó, também funcionaria bem. Pronto. Ok, então assim, eu acho que para o que a gente está fazendo aqui, eu vou deixar assim mesmo. E o que eu quero agora que você preste atenção é que a gente tem aqui esses flamingos que estavam meio rosados originalmente, começaram a ficar meio amarelos, tá? Então a gente vai fazer uma outra correção para ele. Então pensa um pouquinho comigo. A gente já fez uma qualificação da água. E agora o que a gente quer é o quê? Mexer em tudo menos a água. Então tem um node específico para esse caso. Eu vou vir aqui, onde está escrito água, botão direito, e aí eu vou te apresentar o que a gente chama de Outside Node, tá vendo? Eu estou aqui em Add Node, Outside Node, muito, muito bom. Quando eu clico aqui, ele já criou um segundo node e também fez essa conexão azul aqui, que a gente ainda não tinha visto. Essa conexão aqui é a responsável por levar todas as informações do qualifier para o outro node. Isso é muito bom, inclusive, para manter consistência. Isso significa que, se você ajustar mais um pouquinho o qualifier, ele vai levar esse ajuste para o outro. Então, está sempre junto as duas informações, só que invertido. Por isso que a gente chama de outside node. Então, eu tenho uma maneira de tratar a água, e aqui eu tenho uma maneira de tratar todos os elementos menos a água. Deixa eu te dar um exemplo aqui rápido. Eu vou pegar aqui e puxar aqui o verde, aí você está vendo que eu estou mudando tudo ao mesmo tempo, certo? Beleza. Então, a gente está meio caminho andado. A gente já tem como mexer aqui direto lá nos flamingos. Vou achar aqui a cor que eu quero com eles aqui mesmo. No verde, tirei aqui, pronto. Já ficou levemente aqui rosado, tudo bem. Eu vou até tirar um pouco aqui com a saturação. Vou vir aqui nessa parte, tiro um pouco, pronto. E o que está acontecendo aqui de ruim é que também está fazendo cor no avião, né? A gente escolheu tudo menos a água. E aí o avião acabou sendo incluído. Então agora, para a gente finalizar esse exercício, o que eu vou te mostrar é como é que você vai fazer para manter a cor nos flamingos, mas tirar o avião da jogada. Fala, não, o avião eu não quero que você mexa. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui no Power Window. Eu vou fazer um Power Window no avião, tá? Deixa eu só andar aqui para o último frame para ficar mais fácil. E repara aqui, ó. Tá vendo que as cores dos flamingos ficam aqui dentro do Power Window, né? Tá vendo? Então a gente poderia ter desenhado aqui um Power Window dentro dos flamingos aqui para poder ficar marcado e não incluir o avião. Ou eu posso fazer o contrário também, que é o que eu vou fazer. Eu vou fazer um Power Window no avião e apertar o botão de inversão. Lembra que a gente estudou o botão de inversão? Então, quando eu fizer assim, ó, agora esse Power Window, na verdade, está invertido, então ele não afeta o avião, mas afeta aqui esses pássaros. O que está faltando aqui? Tracking, né? O avião se mexe, a cena se mexe, então eu vou vir aqui na parte de tracking e dessa vez eu vou fazer um tracking de trás para frente. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um botão para fazer também da direita para a esquerda. Isso aqui é importante
porque, só lembrando aqui a imagem, no início nem tinha avião na cena. O avião entra depois. Então não dá para fazer um tracking da esquerda para a direita. Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente vai para o final do clipe e a gente faz um tracking de trás para frente. Eu vou acessar aqui o botão, cliquei, e aí ele rastreou tudo. Ok. Então aqui o tracking parou, né, num certo ponto, e foi ótimo, né? Para esse vídeo aqui educacional, eu adorei que foi feito assim. Por quê? É importante você entender que não é porque parou o tracking que está na hora de você começar a mexer com keyframes e começar a ajustar frame a frame, coisa, não é nada disso. Você sempre tem que ver se ainda precisa fazer movimento no Power Window. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. Até aqui, o tracking acompanhou. Desse momento para trás, parou de acompanhar. Mas será que a gente precisa ainda manipular isso? Vamos ver. Ó, aqui, bem ou mal, o avião está dentro do Power Window. Então tá tudo certo, tá vendo? Então o que eu tô querendo fazer com vocês aqui é ajudar vocês a pensar e mexer menos assim com a intuição. A intuição diria, ih, deu defeito, cancela. Ou, ih, deu defeito, vamos começar a colocar keyframes. Calma, calma. Analisa a cena, vê o que você precisa antes de sair fazendo operações que às vezes nem precisavam. Então eu vou dar um play aqui final aqui nesse material. Botei o cursor aqui, tirei aqui o Power Window. Agora eu vou apertar o play. Sentir se eu vejo mais alguma coisa me incomodando. Beleza. Então é isso, eu vou ficando por aqui nesse primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. E sugiro você a conhecer o fórum da Blackmagic Design, é forum.blackmagicdesign.com. Ali a gente pode conversar mais com outros usuários, outros instrutores e até a equipe técnica também da Blackmagic Design, de suporte, também frequenta esse fórum, então é bem legal. E também recomendo que você conheça a página de treinamento da Blackmagic Design. Nessa página você vai encontrar vários vídeos de treinamento de todas as páginas do DaVinci Resolve. Tem livros gratuitos para você baixar, exercícios para você praticar e também você pode até fazer um exame de certificação oficial da Blackmagic Design em DaVinci Resolve, ok? Então fica essa sugestão aí para vocês. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê por aí. Tudo bem? Um abraço, tchau, tchau.